O texto sagrado aqui está me dizendo, em 1 Samuel 17:20, que quando o pai de Davi lhe chamou, Davi estava no campo apacentando as ovelhas do seu pai. Então o seu pai mandou chamá-lo para que ele fosse ao campo de batalha para ver como os seus irmãos estavam. Davi estava apacentando um rebanho. O seu pai mandou-lhe chamar, mas Davi não deixou o rebanho desprovido. Embora fossem poucas ovelhas, Davi teve zelo com elas. Davi pegou as poucas ovelhas do seu pai, levou e entregou a um guarda e disse: toma conta aqui destas ovelhas do meu pai. Então Davi era o quê? Davi era zeloso. Davi era um homem zeloso e organizado. As ovelhas eram poucas, mas ele não deixou lá de qualquer forma. Ele pegou aquelas poucas ovelhas, levou até o guarda e disse: toma aqui conta destas ovelhas. Quantas vezes nós desprezamos coisas pequenas? Quantas vezes algumas coisas em nossa vida, embora pareça que é um pouco insignificante, mas foi Deus que nos deu. E Deus fica olhando, e como o próprio Jesus diz em sua palavra: sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Muitas vezes as pessoas tratam sem zelo, muitas vezes tratam a família sem zelo, muitas vezes tratam o casamento sem zelo, muitas vezes tratam a esposa sem zelo, muitas vezes tratam o marido sem zelo, muitas vezes tratam o emprego sem zelo, muitas vezes tratam aquilo que é o seu meio de sobrevivência sem zelo. Mas quando você estava desempregado, você orou a Deus, pediu a Deus que abrisse uma porta. Deus abriu a porta para você. Agora você está chateado, aborrecido por causa do lugar onde você trabalha, e você está levando a sua vida lá sem zelo. Está fazendo as coisas de forma desorganizada, está revoltado, está revoltada, e por isso está tratando tudo sem zelo. Mas Deus está olhando lá do céu. Quantas orações você fez, quantas campanhas você veio na igreja e apresentou a Deus dizendo: abre uma porta para mim, mas hoje você está agindo com aquilo sem zelo. Agora que a ficha caiu, esse emprego não vale nada, esse salário é pouco, mas é dali que você está levando sustento para a sua casa. Então trate isto com zelo. Mas Davi não, Davi foi zeloso. As ovelhas eram poucas. O pai chamou e disse: vai lá dar uma olhada nos seus irmãos. Ele poderia ter pego aquelas ovelhas e largado lá desprovidas. Não, mas ele procurou com zelo guardar as poucas ovelhas. Então qual é a lição que Deus traz para nós nesta noite? Trate as coisas que Deus lhe deu, embora sejam poucas, com zelo. Com quem será que Deus está falando nesta noite? Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está falando com alguém aqui. Trate as coisas com zelo. Com zelo. Muitas vezes nós não tratamos, por exemplo, não temos zelo nem organização em nossa vida espiritual. Queremos fazer as coisas ao nosso modo. Achamos que é assim e pronto, vou fazer deste jeito. Não temos compromisso com nada que fazemos. Não temos zelo. Se é uma campanha, não temos zelo de fazer compromisso com Deus. Vou no dia que quero, faço o dia que eu quero. Tem que ser ao meu modo, é do meu jeito. Mas com Deus não é assim. Deus está observando tudo que você faz. Por isso que Jesus disse: a quem tem será dado mais, e a quem não tem, até o que tem será tirado. Porque se você tem zelo, Deus vai te dar mais.
Se você é uma pessoa organizada na sua vida espiritual. Muitas vezes as pessoas chegam para Deus e dizem assim: Senhor, me abençoe, abre uma porta para mim. Aí Deus abre a porta para ele. Quando chega o momento de devolver o dízimo, ele diz: eu mesmo não vou devolver nada. Não tem zelo, não tem compromisso, não se organiza, não tem propósito com Deus. Tem gente que vem numa sexta, na outra não vem, depois vem na quarta, depois não vem, depois vem na terça. Não tem compromisso com Deus, tem uma vida desorganizada. Tem gente que não consegue fazer propósito de oração, nem compromisso de jejum. Por quê? Porque a tua vida espiritual está desorganizada. E Deus está esperando que você tenha zelo, porque Ele diz na sua palavra: o zelo da tua casa me devorará. Aonde eu preciso ter zelo? E Davi foi desse jeito. Só que eu tenho mais exemplo ainda do zelo e da organização de Davi. Nós vemos ainda em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 22. Quando Davi chegou onde os soldados estavam, aonde os soldados estavam, ele chegou levando umas cargas, ele chegou levando algumas coisas que era para justamente entregar aos seus irmãos que estavam na guerra. O que foi que ele fez? Ele foi procurar o guarda das bagagens. O cara era organizado, ele era prudente porque soube como lutar contra o leão e como lutar contra o urso. Segundo, ele era corajoso porque ele se dispôs a lutar. Mas não era apenas isto. Ele tinha zelo, ele tinha compromisso, ele tinha responsabilidade. E como ele era zeloso e era comprometido, o que foi que aconteceu? Primeiro ele guardou as ovelhas. Guarda, deixa essas ovelhas aqui. São poucas, mas são do meu pai. Quantas pessoas por aí que eles vão pregar em uma congregação. Aí quando eles chegam lá naquela congregação pequena, ele foi convidado, ele leva um esboço. Mas quando ele chega lá que vê que só tem 2 pessoas, ele deixa o esboço de lado, tem pouca gente, vou pregar qualquer coisa, termina esse culto logo e pronto. Sabe por quê? Porque ele não é zeloso. Aquele povo que está ali é uma pequena quantidade, mas são ovelhas do Pai. Tem que cuidar com zelo, tem que levar a palavra, tem que levar o sermão, tem que trazer o ensinamento da palavra de Deus. Falta de zelo. Não tem zelo. Mas Davi não, são poucas, mas é do meu pai. Vou cuidar desse negócio. Tudo é do pai. Organiza a sua vida espiritual. Davi pegou, levou até as bagagens que ele trouxe, foi até o guarda das bagagens e disse: guarda esse negócio aqui para mim. Depois ele foi ver os irmãos dele. E nós? Como nós estamos conduzindo a nossa vida? Como eu estou conduzindo a minha vida espiritual? Acho que estou fazendo muito. Acho que estou fazendo muito. Será que eu estou fazendo muito mesmo? Será que eu estou fazendo as coisas de forma que agradem a Deus? Deus é um Deus que responde qualquer oração. Deus não escolhe oração. Para Deus não tem a oração grande nem a oração pequena. Para Deus não existe a oração feia nem a oração bonita. Deus não escolhe as palavras das pessoas quando o assunto é oração. O que Deus está procurando é zelo. Zelo pelo que se faz, zelo pelo que se tem, zelo por aquilo que Deus te deu, zelo por aquilo que Deus colocou na tua mão, zelo pela tua vida espiritual, zelo quando você faz um compromisso com Deus, uma campanha de oração. Muitas vezes as pessoas começam e não terminam, muitas vezes as pessoas nem começam, propõem que irão começar, mas não conseguem dar seguimento na vida. Isto falta zelo, falta organização. Mas eu quero que as coisas aconteçam, mas eu não quero fazer nada. Não quero mover uma palha, não quero me sacrificar. Ô pastores, se virem, meu filho, consagre a vossa vida, porque eu estou indo para a igreja e quando você colocar a mão na minha cabeça, tem que acontecer um milagre. A carga fica em cima da gente? Não, cada pessoa tem que fazer a sua parte. Faça seu compromisso, mostre para Deus que você é uma pessoa comprometida, esforçada, que você é uma pessoa zelosa, e Deus responderá a você. O que é que você fez de novo para Deus? Qual foi o esforço? Alguma coisa assim diferente que você fez para Deus? Se você parar para observar, levanta de manhã cedo, todos os dias. Abre uma janela do teu quarto na mesma direção, todos os dias.
Faz isso pelo menos uns 3 dias consecutivos. Dá uma olhada, abre a janela e olha naquela direção. Escolhe uma direção para todos os dias você abrir a janela e dar uma olhada para o céu. Um dia você verá uma nuvem grande. No outro dia você verá uma nuvem bem pequena, naquela mesma direção. No outro dia você não verá nada, vai estar tudo azul. Quando for no outro dia, já vai estar algo diferente lá, talvez uma nuvem mais densa. No outro dia, uma nuvem bem clara. No outro dia, uma bem disfarçada assim, tal, inconstante. No outro dia, você não verá nada. Mas você poderá observar que não serão todos os dias o mesmo detalhe. Sabe por quê? Porque Deus faz novo todo dia. Deus faz novo todo dia. Então observem aqui, nós precisamos despertar para essa realidade. Quero ser uma pessoa vitoriosa, preciso pegar essas qualidades e aplicar na minha vida. Eu preciso ser corajoso, mas eu preciso ser prudente, porque coragem sem prudência vai te guiar para a destruição. Preciso ser uma pessoa zelosa. Davi era zeloso. Eu preciso ser zeloso. Eu preciso ser organizado. Organize a sua vida espiritual. Pare para observar em que você está falhando. Muitas vezes começamos a ter problemas dentro da nossa própria casa, porque não somos pessoas prudentes, porque muitas vezes não temos zelo. O nosso zelo está fracassado. Nós não temos visão dessas coisas. Achamos que pelo fato de vir à igreja orar ou orar em casa, tem um até que diz assim, não, ora em casa todo dia, nem precisa ir à igreja. Mas a Bíblia não diz, ora que você viverá. A Bíblia diz, ouve e a tua alma viverá. O que faz o homem viver é aquilo que ele ouve, é a palavra de Deus. Escuta a palavra de Deus, de fato. Romanos 10:17, a Bíblia diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir por onde? Pela palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir. Queremos crescer? Precisamos ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Depois vem a oração. A oração é complemento. A oração é complemento. Mas se você despreza a Bíblia, se você despreza a palavra de Deus, se você despreza o ensinamento, Deus é bem claro, através do próprio Samuel, quando ele diz assim, eu honro quem me honra. Se você honrar a Deus, Deus vai honrar você. Davi sabia disto, por isto ele viveu uma vida que agradava a Deus. Então ele tinha dentro dele algo que ninguém via, na sua roupa de pastor, naquela roupa humilde de um homem camponês. Ninguém via as qualidades de Davi, porque qualidades são coisas que são internas, são intrínsecas da pessoa. As qualidades ninguém vê. Olham para mim e vê simplesmente esse negrão aqui, mas não sabe o que tem dentro de mim. Só quem sabe o que tem dentro de mim é Deus que colocou e as pessoas que me ouvem, as pessoas que me escutam. Aí vão saber alguma coisa, do contrário, mais um negrão na terra, simplesmente isto. Roupa não revela a qualidade, cor não revela a qualidade, tamanho não revela a qualidade. Qualidades são coisas que estão dentro de você e só se manifestam nas ocasiões certas. Só se manifesta na ocasião certa. Na hora que a ação acontece, alguém verá suas qualidades. Então, primeiro, prudência e coragem, zelo e organização. Uma outra qualidade importante para uma pessoa que quer ser vitoriosa em todos os aspectos da vida, espiritualmente, academicamente, secular de forma em geral. Uma pessoa que tem qualidades e é uma pessoa vitoriosa, ela será sempre fiel, sempre leal. Seja uma pessoa fiel. Esta é uma qualidade de uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa vitoriosa, pode observar, ela é sempre fiel. Seja fiel, seja leal. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel ao seu marido. Seja leal com a sua família. Seja leal na sua igreja. Seja leal com Deus, seja fiel a Deus. Seja leal, seja fiel no lugar onde você trabalha.
Não importa, meu patrão não vale nada, mas é dali que você leva o alimento para a sua casa. Seja fiel. Seja fiel. Você foi contratado ali para fazer o quê? Para fazer um trabalho. Tenha responsabilidade. Seja fiel. Cumpra com suas obrigações com fidelidade. Seja fiel na igreja. Seja fiel nos seus votos. Seja fiel no seu propósito. Seja fiel no seu dízimo, porque Deus vai te colocar sobre coisas melhores. Seja fiel em tudo. Ainda que as pessoas sejam infiéis com você, permaneça fiel, leal, porque isto é uma qualidade que Deus colocou na sua vida. Seja leal, seja leal. Davi nos dá o exemplo de lealdade. 1 Samuel 26:9. Davi nos dá um exemplo de lealdade. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, Saul foi para procurar Davi no deserto. Davi estava escondido em uma caverna. E quando foi à noite, Davi saiu juntamente com o seu sobrinho, porque ele era tio de Abissai. Abissai fazia parte dos grandes homens do exército de Davi, inclusive, segundo a história, era um dos seus generais. E Abissai foi junto com Davi naquela missão ousada, era uma missão perigosa. E Davi foi lá junto com Abissai, encontrou Saul, o rei que estava buscando a sua vida, que queria lhe matar, estava dormindo. E Abissai disse: agora toma aqui a minha lança, enfia nele até a terra. Davi disse: longe de mim fazer tal coisa. Longe de mim fazer tal coisa. Como lançaria eu mão para matar o meu rei? Embora Saul queria matá-lo por inveja, mas Davi respeitava ele por causa da unção de Deus que estava sobre a sua vida. Abissai disse: deixa, então eu mesmo mato ele. Olha o que Davi fala. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Nunca se levante contra pessoas que Deus colocou numa posição acima de você. Nunca se levante. O seu patrão está te maltratando, ora por ele, para que Deus mude o coração dele. Você não pode querer se vingar de uma pessoa simplesmente porque você está aborrecido com ela. Você não pode rasgar a sua biografia. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Se você for leal, o mal por si cairá. Não vai precisar você empurrar ninguém. Não vai precisar você destruir ninguém. Não vai precisar você lutar contra ninguém. Não vai precisar você matar, acabar com ninguém. Entregue na mão de Deus. Permaneça fiel a Deus. Mesmo que alguém esteja te humilhando, mesmo que alguém esteja te desprezando, permaneça na sua fidelidade. Sabe por quê? Quem vai agir no teu favor é Deus. Deus vai agir por você. Seja fiel.